Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos, por gentileza, nos colocar na presença do Senhor nesta hora, para que possamos entrar nesse mistério. Estamos ainda na 8ª da Páscoa. A igreja celebra como se fosse o domingo, esses 8 dias de Páscoa, porque o Senhor está no meio de nós, ressuscitado verdadeiramente. E mais uma vez estamos neste caminho. Os discípulos de Emaús estão fazendo esse caminho de tristeza, porque diante da sua experiência, uma experiência de fracasso, fracassou tudo aquilo que eles tinham esperado daquele homem, porque na cabeça deles
Eles tinham a imagem de um Messias muito político, né, que viria libertar Israel de tantas situações. No entanto, Jesus fracassou, né? Humanamente falando. E sabe quem são os discípulos de Emaús? Somos nós. Sou eu, é você que está aí, é você que está nos vendo pela TV, é você que está nos ouvindo pela rádio, todos os meios de comunicação que você está ouvindo nesta hora dessa Eucaristia. Os discípulos de Emaús somos nós. Em tantas vezes no nosso caminhar da nossa vida, nós colocamos nossas expectativas, muitas vezes, no Senhor, e não conseguimos. Os nossos sonhos, as nossas esperanças, e de repente você não conseguiu alcançar o que você pediu. Então, com isso, você volta, para aquela vida triste, desânimo. Fica desanimado, desmotivado. E realmente isso acontece mesmo. Então, aqueles homens também aconteceu isso. Eles estavam desmotivados por tudo que eles viram que aconteceu com o nosso Senhor. O Mestre morreu. Então, onde é que estão os nossos sonhos? Onde é que estão as nossas esperanças? Onde foi que eu coloquei toda a minha vida, Será se tudo que eu fiz não valeu a pena? Será se eu perdi meu tempo? Então eles estavam pensando desse jeito também, estavam mergulhados no fracasso, no desânimo. E nesse caminho que Lucas vai falando hoje, que é Jerusalém a Emaús, eles estão voltando para a vida antiga. Então, eu vou voltar para a minha vida antiga, eu vou voltar para aquilo, do meu dia a dia, aquilo que eu deixei. E nesse caminho, de repente, aparece alguém e começa a conversar com eles. A primeira coisa que faz esse peregrino, ele pergunta para aqueles dois homens, o que foi que aconteceu? Que é para que eles possam ir falando, ou seja, desabafando o que aconteceu naquele momento. E eles começam, Interessante que eles começam com uma pergunta um pouco assim agressiva, Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Você é o único que não sabe o que aconteceu? Você está por fora do que aconteceu? Então vamos contar para você o que aconteceu. E ali começa a narrativa. Eles começam a colocar para fora o que estão por dentro vivenciando. E ali começa um processo de libertação daqueles dois rapazes, que não tem nome. Só são chamados discípulos, mas não tem nome um dos dois ali. E começam, falar do fracasso, das coisas que aconteceram, que Jesus foi entregue aos sumos sacerdotes, morreu. E vão caminhando. E nesse processo de caminhar, o Senhor vai dando a eles a graça de se descobrir. Descobrir realmente aquilo que eles estavam buscando. Só, meus irmãos e minhas irmãs, que eles estão tão mergulhados no sofrimento, no fracasso, que eles não conseguem perceber que quem está do lado deles é Jesus. De repente você está assim também, mergulhado num fracasso tão grande, que você não consegue ver quem está do seu lado, que é Jesus. Jesus nunca abandona os seus. Nunca. O Senhor nunca abandona os seus. Coloque sempre isso no seu coração, na sua cabeça. Deus nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. Tudo que nós estamos vivendo nesse tempo difícil, a gente pode perguntar: Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor não está ouvindo o grito do nosso clamor? Nós estamos rezando aqui mais ou menos mais de um ano, aqui na Canção Nova, Nós fechamos aqui o ano passado, no mês de março.
A gente pode perguntar assim também, né? Onde é que o Senhor está? O Senhor está no meio de nós. O Senhor está conosco. O Senhor está caminhando com você que está aí no leito do hospital. De repente você está esperando uma vaga. De repente na sua cidade os hospitais não tem mais como atender você. Fechou porque não tem insumos, né? Já começou a faltar remédios. Os kits de intubação já começou a faltar. E de repente você está nesse desespero. A sua família não pode pagar. Comprar um remédio para esse filho. De repente você está desempregado, perdeu seu emprego. Está quase sendo espirrado da sua casa porque você paga aluguel, não sabe como pagar. De repente as suas contas estão chegando aí, né? Os boletos não param de chegar, está chegando aí na sua casa esse monte de contas que você não pode pagar. De repente você pode dizer assim, onde é que o Senhor está? O que foi que eu fiz para passar por isso? Você não fez nada. Desabafe isso para o Senhor. Falar isso para Ele. Que o Senhor está caminhando com você nesse momento difícil. O Senhor está caminhando com os discípulos de Emaús e ali vai se descobrindo. E Jesus começa a falar para aqueles homens que eles têm a mente lenta. Que eles têm a inteligência fraca. Porque eles não conseguem perceber, nem fazer a leitura de que tudo aquilo iria acontecer, mas a ressurreição ia acontecer também. E vão caminhando, ao chegar perto da cidade do povoado de Emaús, já ao cair da tarde, né? Ou seja, foi o dia inteiro caminhando com eles, e eles não perceberam que o Senhor estava ao lado dos dois. Jesus ainda finge, né, um pouco, que vai embora, que é para eles se tocarem. Aí que eles vão convidar Jesus para ir até a casa deles em Emaús. E Jesus não vai mais porque já aconteceu todo o diálogo ali. Ele dá a liberdade de cada um de nós, para cada um de nós, de fazer a nossa experiência com Ele. Aí eles vão sentir, né? Depois, quando o coração começa a arder, nosso coração começou a arder. Era Ele. Estivemos com Ele e não percebemos. Ele está no meio de nós e nós não percebemos que Ele está conosco, porque estamos mergulhados nos sentimentos, nas emoções. E as emoções muitas vezes nos enganam. Cuidado com as emoções, porque às vezes as emoções nos levam a ver coisas que não existem. As emoções nos levam a vivenciar coisas que não existem. É igual uma pessoa que convive com outra pessoa que tem doenças e toma alguns remédios. E de repente essa pessoa que mora com aquela pessoa não tem aquela doença e começa a sentir os mesmos sintomas. Mas não está doente. É um engano. De repente você é uma pessoa que as pessoas dizem um monte de coisa sobre você. Você começa a viver aquilo que as pessoas dizem, mas não é você. Sentimentos. Só que é o seguinte, Jesus respeita os seus sentimentos. Respeita você. Ele vai se revelando. Então, Páscoa é tempo de revelação de Deus. Deus está se revelando a você nesses dias. Alguns vão o encontrar e vão saber que é Ele. Outros vão estar com Ele e não vão perceber que é Ele porque está mergulhado no sentimentalismo. Não sei como é que você está. Eu só digo para você uma coisa, viu? Jesus está contigo. Não pelo que você faz, mas pelo aquilo que você é. Então, nesse caminho que você está caminhando com o Senhor, permita-se que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele seja o centro da sua vida. Volte seu olhar para nosso Senhor de novo.
Volte-se a olhar para Jesus. Tire o olhar das situações vão passar. Eu tenho certeza, em nome do Senhor, que essa pandemia vai passar. Nós pedimos ao Senhor um milagre, há 1 ano pedindo um milagre ao nosso Senhor. E o milagre já chegou no meio de nós, que são as vacinas. Então tome a sua vacina, por favor. Tome. É vontade de nosso Senhor, gente. Agora, se você se recusar a tomar a vacina, já é com você. Não vai culpar Deus depois, nem o povo. O milagre já está acontecendo. Pessoas, cientistas, médicos, toda a equipe por trás trabalhando dia a dia, noites e noites sem dormir. Já aconteceu o nosso milagre. Agora é a vez de você se deixar se tocar por esse milagre e fazer a vontade de Deus também nesse tempo de pandemia. E não brincar. Não se brinca com doença. Não se brinca com vírus. Não se brinca com situações. Use o que precisa usar. Use a sua máscara direitinho. Não esqueça que cobre o rosto, nariz e queixo, amarra direitinho para não entrar nenhum nada. Ande com o seu álcool em gel. Não adianta você, Deus vai me proteger. Isso é tentar Deus. Isso é brincar com as coisas de Deus. Deus vai me brindar com o sangue dele. Isso é brincar com Deus. Então agora é tempo de fazer a experiência. E deixar Jesus vir até nós, no nosso coração, e nos revelar quem nós somos. Nós somos de Deus. E aqueles 2 homens, ao chegar naquele local, vai terminar com o evangelho de hoje. Eles voltam, chegam aos outros discípulos, vão para Jerusalém e encontram os 11 discípulos reunidos. E eles afirmam realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles contam para os 2. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Jesus é reconhecido em cada Eucaristia que nós participamos. Em cada Eucaristia celebrada, aí acontece a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus é reconhecido ao partir do pão. Que nessa Eucaristia que você está participando agora, você possa reconhecer Jesus. Jesus Cristo está em cada igreja que você faz parte. Em cada sacrário, Jesus está presente. Busque o Senhor. Se você não pode ir na igreja nesse tempo de pandemia, se volta para onde você está, se volte para a igreja onde você está e reze na sua casa. Monte o seu altar, coloque a sua cruz, coloque a imagem de Nossa Senhora, uma vela e reze com a palavra de Deus. Vamos rezar. Rezemos. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não só Jerusalém. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e dizia:
e sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Te pedimos, Senhor, que nesta hora nossos olhos se abram. De repente, Senhor, estamos mergulhados em tantas situações. Até mesmo, Senhor, a nossa fé desanimou. Você que está com a fé desmotivada, desanimada. O Senhor está neste momento caminhando com você. Em situações que você está vivendo, e você está passando. De repente você está até mesmo mergulhado numa situação difícil, que você não consegue ver nem sequer o horizonte. Eu digo para você que nesta hora Jesus está contigo. Já não chore mais, Jerusalém. Já não chore mais, Maria. Já não chore mais, você que perdeu tantas coisas, que está com o coração sangrando de tanta dor. O Senhor está vivo, Ele está no meio de nós. Você que perdeu o seu emprego de tantos anos, que agora depende da doação dos outros, da solidariedade das pessoas. Não chore mais não. O Senhor está contigo. O Senhor não vai te desamparar. Você, mãe, que perdeu um filho, situação difícil. Você que perdeu quase toda a sua família, que perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, perdeu seu tio, perdeu seu irmão, que está com essa dor profunda no seu coração, você está prostrado nisso. Eu respeito a sua dor. Eu sei que não é fácil, mas digo para você nesta hora, o Senhor está contigo. Ele está te visitando. Ele está caminhando com você. Caminha conosco, Senhor, nesse dia. Caminha conosco, Senhor, nessa situação que estamos vivendo. Senhor, venha caminhar comigo. Eu creio, Senhor, que meus olhos vão se abrir. Dá-nos a graça, Senhor Jesus, de não ficarmos, Senhor, presos em situações de perseguições, de calúnias, de pessoas maldosas, situações de morte interior. Você que falou assim, não vou mais rezar, para que rezar? Tenho rezado há tanto tempo e não adiantou. O Senhor respeita a sua dor. Reza no Espírito neste momento. Peça, Espírito Santo, que venha ao teu auxílio, porque Ele é o bálsamo de Deus. Ele é o Consolador. Já não chore, Jerusalém. O Senhor ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou.